A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos agora com a lição 5, né? Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. A gente estava falando na lição 4 sobre as oposições que tivemos quando chegamos em Jerusalém e fazendo ali um fundamento do templo e também na construção do muro. Acontece que os samaritanos foram envergonhados porque na gestão do rei Dario houve uma mudança de ordem, tá certo? Quando houve essa ordem de reconstruir o templo. Então o assunto de hoje é recomeçar, Zorobabel recomeça a reconstrução do templo, data 2 de agosto de 2020, que vai ser domingo agora. Tá certo? A leitura bíblica básica está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu 1 e 1, e o 12 também, versículo 12, e Zacarias, capítulo 4, versículo de 6 a 10. Parecia que estava tudo perdido. A gente viu que nós estávamos ali em Jerusalém, ali em Judá, e estava o templo sendo construído, o início da obra, mas houve aquela oposição do samaritano. E a gente passou já 15 anos, quase 18, sem ter solução para esse assunto. Deus já estava agora chamando 2 profetas, Zacarias e Ageu. Parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. E aí foi necessário. O povo estava sem fé, o povo estava sem esperança e o povo estava sem coragem. Tá vendo? É evidente que somente Deus poderia ajudar. Só Deus pode ajudar uma pessoa nessa situação, um povo nessa situação. O primeiro ponto diz: Deus ressuscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, capítulo 1, versículo 1. E depois levantou-se Zacarias. Zacarias, capítulo 4, versículo 1 e versículo 6. Não vieram atendendo os convites de líderes de Jerusalém. Não. Foi Deus mesmo que chamou esses 2. E chegaram de surpresa na cidade. E ali entravam em contato com os líderes também, com o povo judeu. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal de Deus. Conhecedor Deus da sua insuficiência espiritual e também política, fez com que aqueles profetas vieram ao seu encontro, trazendo vigor para modificar a situação imposta pelos inimigos. Deu-lhe uma maravilhosa mensagem de Deus, encorajando, tá certo? Deus mostrava um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo de obra de Deus. O óleo que a lâmpada precisava tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Zacarias, capítulo 4, versículo 1, de 1 a 4, e o versículo 13. E o recado de Deus para o Zorobabel foi: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Quando Deus quer agir, é pelo seu espírito. E ele age, e ele faz, e muda a situação. Ele não é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Vê como é que Deus faz, né? A gente vê de uma forma, Deus faz de outra. E Deus tem uma visão, traz uma visão diferenciada daquilo que a gente estava vendo. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam com a construção do templo. Deus ia acompanhar a construção do templo. Que coisa linda, né? E fez isso, também falou para Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, líder espiritual. Porque nas outras lições a gente viu que ele estava com as vestes complicadas. Mas a mensagem foi essa, que ele mudasse e tirasse o vestido sujo. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Tá certo? Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade. E de vestes novas, ia colocar em vestes novas. E se pudesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Zacarias 3, capítulo 4 e versículo 5 também. O povo recebeu também outra mensagem de incentivo, uma mensagem forte.
Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais, né, que haviam sofrido eram consequência da omissão feita ao dever que tinha com a casa de Deus em outro tempo. Tá certo? Ageu capítulo 1, versículos 6 e 9. Ageu falou do prejuízo que sofre o homem que busca somente prosperidade material e deixa a sua casa deserta. Tá certo? Ageu 1:4. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Deus tem prazer na vida da gente, quando a gente está adorando, quando a gente está entregando tudo nas mãos dele. O resultado da mensagem do profeta, o poder de Deus se manifestou através de uma mensagem deste homem de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Amém? Glória ao nome de Jesus. O rei Dario mandou que os seus escrivãos verificassem o referido edito de Ciro e havia dado a ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação, no registro dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem por Ciro, e assim foi. O rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Então, foi investigado isso, e Deus, usando agora Dario, fez com que a construção acontecesse. Esdras 6,15 diz assim: e acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se agora com a ajuda do profeta. Foi renovado e levado o resultado glorioso. Então toda honra, toda glória seja somente ao Senhor. Que coisa linda, né? Ageu e Zacarias, suas profecias incluíram ordem direta de Deus, primeiro ponto. Ageu 1:8. Advertência e repreensão, segundo ponto. E exortação, terceiro ponto. E o quarto ponto, alento mediante a promessa de bênçãos futuras. Deus ainda promete nessas profecias, encorajando que vinha um desejado, que era Jesus Cristo, que trazia a conclusão da maior glória, que é a segunda casa, e este é Jesus. O segundo ponto diz o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Usou Moisés quando libertou o povo do Egito, Deus usa os homens assim, Usou Elias quando lutou contra Acabe ali com os profetas de Baal. Usou Ezequiel quando era consultado pelos anciões sobre a questão profética da 70 semana. E isso houve manifestação sobrenatural também em todas as áreas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, esse ministério profético foi cancelado, porque a lei e os profetas foram até João. Então parou aí. Mas agora Paulo incentiva, através dos dons espirituais, no derramamento do Espírito, Atos 2, capítulo 2, a gente vê o derramamento do Espírito. Através do derramamento do Espírito, veio os dons espirituais. E um dos dons é o dom de profecia. E Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. E procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente ele diz o de profetizar. Não quer dizer que o dom de profecia é aquela mesma manifestação que tinha com os profetas no Antigo Testamento. Não, é um dom para aquilo que for útil, da necessidade, naquele momento, tá certo? O terceiro ponto, o ministério da profecia à luz da Bíblia. O profeta, na dispensação do Novo Testamento, entre os dons espirituais, está no dom de profetizar. 1 Coríntios 12:10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito, como eu já falei. Tem alguém o dom de profecia? Preste atenção nisso. Não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito profético. Tá certo? Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, fácil de gravar. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador. Tá bem? No Novo Testamento, no novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2:18. Então, não precisamos estar consultando aquele que tem dom de profecia, não. A gente tem acesso a Deus, podemos falar com Ele. Jesus é o único mediador, 1 Timóteo 2:5. E, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia
usa em consulta de qualquer natureza, como casamento, viagem, compras de imóvel, companhia limitada e as demais coisas. Não fica assim esclarecido que a gente tem que consultar essas pessoas para isso. Nós temos acesso a Deus e orar, e Deus revela a gente, tá certo? Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhe falei, eles, todavia eles profetizavam. Jeremias 23, 21, ele diz assim: aquele que dá essa consulta sobre viagem, casamento, está falando sozinho, é dele mesmo, não é de Deus, né? Porque Jeremias 23, 21, ele explica isso, ele fica falando sozinho. Então o dom de profecia não é para isso, é para exortação, edificação e consolação, como diz lá em 14 de 1 Coríntios, versículo 3, que é a finalidade do dom de profecia, tá certo? A proclamação direta, o profeta proclamava em linguagem direta e simples. A mensagem de Deus havia dado, ela era comunicada boca a boca, como no caso de Moisés, ou através de uma visão em sonho. Mas a mensagem sempre era concedida através de uma inspiração divina direta, para os profetas continuarem a escrever. Assim diz o Senhor. Sempre usava esse termo, assim diz o Senhor. Então a gente tem que entender que é necessário a palavra profética. Sim, é necessário que ela direciona, ela exorta, ela ensina, ela ajuda, né? Ela ministra a palavra para que seja edificado a igreja. Então, o profeta hoje é a palavra, é o dom da palavra, é a palavra falada, é a própria Bíblia, né? É a profeta. Agora, o dom de profecia também serve para exortar, consolar e edificar, tá certo? E é naquela necessidade, naquilo que for útil. 14 de 1 Coríntios explica exatamente como é utilizado esse dom de profecia. Então, Deus aqui usou os dois profetas e fez com que animasse o povo, trouxesse esperança, animasse o Zorobabel, animasse Josué, o sumo sacerdote, e a construção foi feita, diz o termo, né? E acabaram todas as coisas, e acabaram a construção. Deus construiu o templo, a adoração começou, tudo ficou lindo, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Deus fez cumprir a sua palavra na vida do povo de Israel, depois de tanta dificuldade com os inimigos, com as oposições. As oposições ficaram por terra, Deus fez acontecer. Dario investiu, né? Mandando Esdra com a comitiva, cheio de recomendações e solicitações de financiamento, né? Levou condições financeiras para também essa construção serem feita. Deus cumpre com a sua palavra na minha vida, na tua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus bendito, um Deus que cumpre com aquilo que Ele promete. Amém? Deus abençoe, que essa lição fique gravada. E essa lição mostra a eficiência do profeta, né? A necessidade do profeta, né? Aquilo que Deus quer falar, né? É importante. Deus usa homens ainda para fazer, profetizar no nosso meio, através da palavra. Que Deus abençoe a todos. Isso é só um resumo assim, mas a lição mesmo é domingo agora, na sala de aula. Estejam lá. Que Deus abençoe a todos. Amém.